dando sequência então, até então, lá no começo, quando eu estudei de Coulomb, lembra? A gente tinha duas cargas, a gente aproximava essas duas cargas e a gente calculava a interação, né? A força elétrica através da aproximação dessas duas cargas, através da lei de Coulomb. Tá? Basicamente era isso. Depois, a gente, mantendo uma carga fixa, que era essa carga nossa, a carga geradora, o meu Qzão lá, né? Eu aproximava uma carga de prova, dessa minha carga fixa, tá? E a gente analisava uma propriedade desse ponto aqui onde eu encostava a minha carga de prova, que era o campo elétrico, tá? Então o campo elétrico era uma propriedade do espaço em torno, né, dessa minha carga fixa aqui, minha carga Q. Isso é o cálculo então do campo elétrico. Lei de Gauss a gente aproximava, né, para superfícies conhecidas para facilitar o nosso cálculo. E o potencial é a mesma coisa, gente. O potencial é uma propriedade do campo, como se fosse o campo elétrico, uma propriedade do espaço ali, em função da minha carga geradora. Se eu tenho várias cargas, tá? Como que eu calculo o potencial desse ponto P aqui? Tem essas três cargas, tá? Essas várias distâncias. Então, o cálculo do potencial elétrico é a soma dos vários potenciais. Então a gente poderia dizer que aqui seria K, carga 1 sobre D mais K, carga 2, D2, aqui é D1, né? D2 mais K, carga 3, D3 mais Kn sobre Dn. Então N quantidades de potencial, né? Então veja bem, o potencial total vai ser sempre K, uma constante, aparece em todos, vezes Q1 sobre D1 mais Q2 sobre D2 mais Q3 sobre D3 mais Qn sobre Dn, tá? Então, como é um escalar, não esquecendo da gente sempre ter que somar o sinal das cargas, tá? Então, se tiver carga negativa, vai ter sinal negativo aqui nessa equação nossa. Esfera condutora. Também não está muito bem esférica, mas imagine que isso aqui seja uma esfera, tá, gente? Então, uma esfera condutora carregada negativamente. Como ficaria o gráfico do potencial pela distância? O potencial aqui é negativo, porque ela está negativamente carregada, né? Mas veja, ele é constante em toda a esfera, diferente do campo elétrico, viu, gente? Posso até cobrar isso aí numa prova, não esqueçam, hein? Lembra que o campo elétrico dentro de uma esfera condutora é igual a zero, tá? O campo elétrico, olha aí, ó, vetor. Agora, o potencial elétrico, ele é constante. Tá? Por quê? Porque não tem movimentação de elétrons aqui. O potencial mesmo, não faria sentido se o potencial fosse diferente. Não tem movimentação nenhuma. Então aqui o potencial elétrico é constante até a superfície da esfera. Aí ele começa a decrescer em função da distância. Olha só. Ele vai, né, diminuindo, vai tendendo a zero em função da distância. Aqui é a mesma coisa, só que é uma carga carregada positivamente, ó. Ele vai diminuindo também em função da distância d. Então ele é constante, ó, em todo o espaço aqui da esfera, potencial é constante. Chegou aqui na superfície, aí ele decresce, tá? Aqui, ó, ele começa a diminuir em função da distância d, tá? Beleza, agora... e se a gente tivesse em vez de ser uma esfera, lembra ali daquelas nossas placas paralelas lá no campo elétrico, né? Então se a gente tivesse as placas desprezando aqui na borda, né? Vamos considerar que seja tudo... não tem variação do campo, então vamos fazer nossas linhas aqui, ó. Campo elétrico uniforme, né? Vem pra cá, ó.
Então sai do positivo, né, as linhas de campo, ó, as linhas de força para cá. Como eu falei, o potencial elétrico ele vai ser uniforme, e quanto as linhas são uniformes, né, mas o potencial aqui nesse ponto mais próximo à minha placa positiva, vamos supor que ele seja aqui de 100 volts, tá? Definir aqui que esse potencial é de 100 volts. Aqui nesse ponto, mais distante da carga positiva, vai ser maior ou menor? Vai ser menor, tá? Então aqui, vamos supor que vai ser, sei lá, 30 volts. Porque quanto mais distante da minha fonte, da minha carga geradora, menor é o potencial elétrico, tá? Isso aqui se fosse no caso das nossas placas paralelas, tá bom? O campo elétrico, né? Ele é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Aqui são, ó, superfície equipotencial, igual eu tinha desenhado ali para vocês. Porque nessa superfície há o mesmo potencial elétrico, tá? Nessa aqui. E o campo elétrico é sempre perpendicular aqui, ó. Farei um ângulo aqui de 90 graus. Aqui está o nosso campo elétrico, ó. Beleza, moçada? Então tá. Vamos fazer mais um exemplo, então. Bom, gente, nesse exemplo agora, exemplo 2. Uma esfera metálica encontra-se eletrizada em equilíbrio eletrostático. Sabe-se que o potencial de um ponto da superfície dessa esfera vale 220 volts e que o raio é de 10 centímetros. Qual o valor A do campo elétrico e B do potencial elétrico no centro da esfera? Bom, gente, nesse exemplo 2, então, vocês viram aí, o que ele fala? Ele quer saber, então, o valor do campo elétrico e do potencial elétrico no centro da esfera, né? Ele fala que tem uma diferença de potencial no superfície vale 220. Então, como a gente já viu na tela anterior aqui, no quadro que eu já apaguei, o campo elétrico dentro de uma esfera condutora é zero, nulo. Então não tem, o campo elétrico é zero. E na superfície da esfera, como ele fala que é 220 volts, o potencial elétrico ele é uniforme, ele é constante dentro da esfera. Então no centro da esfera, potencial 220 volts. Então a resposta seria campo elétrico zero, nulo, e o potencial no centro dessa esfera 220 volts, igual à superfície. Tá bom? É o nosso exemplo 2. Partir agora então para o trabalho da força elétrica. Tá? Então a força elétrica realiza um certo trabalho. O que é o trabalho? Né? É a energia utilizada então para levar alguma coisa do ponto A até o ponto B. Então qual o trabalho que a força elétrica vai fazer para levar uma determinada carga de um ponto A para um ponto B? Tá? Então uma trajetória doida dessa aqui, um círculo, uma coisa, saiu de A e foi para B. Então aqui eu represento o trabalho da força elétrica, tá? Porque é da força elétrica que a gente está falando, do ponto A para o ponto B. O trabalho a gente já viu que é a variação da energia potencial, menos a variação da energia potencial. É a mesma definição de trabalho da mecânica que a gente já viu, que no eletromagnetismo é a mesma coisa. Então o trabalho da força elétrica para levar alguma coisa do ponto A até um ponto B, menos variação da energia potencial. O que é então? A variação da energia potencial que ele tem em B menos de onde ele saiu. Então a energia potencial de B menos de A. Então ele tinha uma certa energia potencial, chegou aqui e tem outra. Então a variação B menos A é o trabalho que a gente quer localizar. Então, trabalho da força elétrica. Estou repetindo, né, gente? Várias vezes para fixar isso aí mesmo. De A para B, energia potencial. Já fazendo aqui, né? Como tem sinal de menos, para ficar mais bonitinho, né? Então fica mais energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B, tá? Justamente pelo sinal de menos aqui, ó. Tá? O que é o nosso potencial elétrico? A gente já tinha falado antes, é a nossa energia potencial pela carga, correto? Então, energia potencial, que é o que a gente precisa aqui, ó,
é a carga vezes o potencial. Tá? Justamente para a gente poder chegar agora ao que a gente quer aqui. Ó. Então, o trabalho, tá? Da força elétrica para levar alguma coisa do ponto A para o ponto B vai ser igual a energia potencial em A, potencial em A, carga Q, menos o potencial elétrico no ponto B, vezes uma carguinha Q. Então isso aqui vai ser igual, vamos colocar a carga em evidência. Aqui está a equação do trabalho. Observe que não aparece a distância D. Então, ou seja, como a gente já sabia, né? Não importa, para a gente calcular o trabalho, não importa a trajetória, se ele foi para lá, voltou, tal. O importante é a diferença de potencial, no caso da força elétrica, né? Do ponto A para o ponto B, só. Então é a carga, o valor da carga que está sendo transportada, né? Vezes a diferença de potencial, só isso, não importa o caminho que foi percorrido, o importante é o ponto de saída e ponto de chegada. Pergunto a vocês, se a gente tivesse de novo ali uma superfície equipotencial, lembra lá, aqui está a nossa carga positiva, tá as linhas aqui, né, saindo, ó. A nossa superfície equipotencial, que o potencial é o mesmo aqui, ó. Vamos supor que aqui esteja exatamente uma esfera, certinho, né? Saindo aqui. O trabalho para levar desse ponto A aqui até esse pedaço aqui, ó, até no ponto B, como vocês acham que a gente calcularia? Qual seria o valor do trabalho para levar do ponto A ao ponto B numa superfície equipotencial, que tem o mesmo potencial? Vamos olhar para cá, ó. Se é o mesmo potencial, VA menos VA, zero. Então não tem trabalho aqui, ó. Então o trabalho aqui é nulo, é uma constante, tá? Ou seja, então, o trabalho aqui é igual a zero, não tem trabalho. Então, quando o trabalho é realizado em locais, em superfícies de mesmo potencial, não importa a distância. Então, se a carga ficar girando aqui, ó, não tem trabalho nenhum. O trabalho está aqui, ó, nesse pedaço aqui, para levar ela de um ponto até outro aqui. Aqui existe trabalho. Aqui tem diferença de potencial, porque o potencial aqui é maior que o que está aqui, que é maior que o que está aqui, que é maior que o do ponto A. Então aqui tem trabalho. Em superfícies de mesmo potencial, o trabalho é igual a zero. Tá bom, gente? Ó, um forte abraço para vocês. Então, a gente viu um pouquinho aí sobre potencial elétrico. Não esqueça de fazer as listas de exercícios, tá? A lista de exercícios com os exercícios, né? Que vai ser muito importante para a nossa primeira avaliação. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho.